Pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratona de Estudante para mais uma aula. E hoje a aula está muito especial. Hoje nós começamos as gravações de Química. Pessoal, olha, se me pedissem para colocar apenas uma aula nesse canal sobre Química, essa seria a aula. Uma aula importantíssima. Hoje você vai sair daqui sabendo 30 ácidos. Beleza? 30 ácidos? Exatamente, 30 ácidos. Então, vamos à definição de ácidos. Primeiro, ácido é definido em 3 classificações, de acordo com Arrhenius, Bronsted, Lowry e Lewis. Nós não vamos ver essas duas definições hoje. Nós vamos ver apenas a primeira definição de Arrhenius, e é ela que vai nortear o nosso estudo de ácidos, tá bom? Porque a partir dos ácidos é que eu tenho a nomenclatura dos sais. Então, segundo a definição de Arrhenius, que foi um físico-químico sueco, que nasceu em 1859, em 1884 fez o seu doutorado de dissociação iônica. Ácido de Arrhenius é toda substância que em solução aquosa ioniza-se, liberando o íon H+. Pessoal, eu fiz uma representação aqui dessa molécula HF. HF, quando não está em solução aquosa, é o hidreto de flúor. Em solução aquosa é o ácido fluorídrico. O que significa? Isso daqui representa que o flúor, por ser um átomo mais eletronegativo que o hidrogênio, ele tem a tendência de puxar para si esse elétron do hidrogênio. Acontece que o seguinte, esse hidrogênio então, ele sai sem um elétron sobre a forma de H+, e ele se junta à água, formando o íon hidrônio, ou cátion hidrônio também. E o que acontece? O hidrogênio, ele precisa de elétrons para completar a sua camada de valência, de 2. A água, ela tem essa geometria angular porque ela tem 2 pares de elétrons não ligantes que exercem repulsão entre si e por isso entortam a ligação da água, fazendo com que ela não seja linear. Então, desses pares de elétrons é fornecido aqui para o hidrogênio, formando o cátion hidrônio. Automaticamente, se forma o cátion hidrônio, o flúor ganha um elétron, fica na forma flúor-1. Isso daqui é o ânion fluoreto. Nós vamos explicar ainda nessa aula como fazer a nomenclatura dos ânions. Tudo tranquilo, pessoal, por aqui? É interessante, eu comentei que Svante Arrhenius fez a definição, o doutorado, melhor dizendo, dele sobre dissociação iônica. Por quê? Porque dissociação é um fenômeno característico de substâncias que desfazem as suas ligações iônicas. No caso, um ácido é uma substância molecular com ligação covalente. Então, quando ela forma íons, eu não posso dizer que eu tenho um processo de dissociação, e sim um processo de ionização. As provas sempre cobram isso, pessoal. Então é importante deixar bem anotado. Agora, nós vamos entender o seguinte. Será que todo composto que tem hidrogênio em solução aquosa necessariamente vai ser um ácido? Não. Por quê? Porque para ser um ácido, é necessário o hidrogênio estar com um átomo muito eletronegativo, capaz de arrancar o elétron dele. E tem uma fila famosa de eletronegatividade, onde ela cresce aqui, ó, da direita para a esquerda, sendo o flúor o átomo mais eletronegativo. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aquela lá, Fom, cloro, bromo, is, que pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tudo bem? É uma maneira de decorar. Então veja só, quando eu pego 2 elementos que estão distantes, a diferença de eletronegatividade entre eles é maior. Agora, se eu pego, por exemplo, o fósforo e o hidrogênio, eles estão muito próximos. Medindo isso daqui em laboratório, a gente percebe que a diferença de eletronegatividade entre os dois é próximo de 0. Significa que o fósforo não puxa tanto esse elétron do hidrogênio, tudo bem? E vice-versa, o hidrogênio não puxa muito esse elétron do fósforo. De modo que nós vamos ver em aulas mais para frente que tem certos tipos do ácido fosfórico que, por o hidrogênio estar ligado diretamente ao fósforo, ele não é ionizável. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui o conceito de hidrácidos. O que são hidrácidos? São ácidos sem oxigênio na molécula. E como a gente faz para fazer a nomenclatura deles? Simples. Nós vamos pegar o nome do elemento e acrescentar o sufixo hídrico. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar por esses daqui.
H mais flúor. É o ácido, então, fluorídrico. Fluorídrico. Lembrando que, se ele não estiver em solução aquosa, é o hidreto de flúor. Aqui o HCl, o ácido clorídrico. Ácido iodídrico. Aqui eu vou ter o ácido bromídrico. Aqui o ácido de enxofre, o ácido sulfídrico. E é interessante, pessoal, a gente comentar dois outros detalhes, que é o seguinte. Família 6A, quem é? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A partir aqui do polônio que a gente tem as séries radioativas, mas polônio não nos interessa. Pensando no enxofre, selênio e telúrio. Tá vendo essa regra aqui? H2S serve também para o selênio e também para o telúrio. Então, quando eu tenho aqui, ó, H2SE, eu tenho um ácido selenídrico. E quando eu tenho H2TE, eu tenho o ácido telurídrico. É muito importante, pessoal, que você esteja copiando isso enquanto eu vou fazendo com vocês. Beleza? E agora a gente tem também aqui, ó, HCN, o ácido cianídrico. Lembrando que o gás cianeto é um gás muito letal. Infelizmente foi utilizado pelos nazistas nas câmaras de gás, porque a sua inalação... Qual o problema da inalação do ácido cianídrico? É que esse cianeto, pessoal, ele se liga à hemoglobina, ao invés do ferro 3+. E aí compromete o transporte de oxigênio. Então a pessoa fica sem conseguir respirar. Então esse cianeto aqui, ó, quando inalado, ele interfere numa etapa lá do processo da respiração celular, na cadeia respiratória. Tranquilo? Agora, você deve estar se perguntando o seguinte: Frederico, por que aparece esse 2 aqui, ó, e nos outros ácidos não aparece? Porque, vamos lá, a família 6A, pessoal, o que caracteriza essa família? 6 elétrons na última camada de valência. Significa, para formar o octeto, ou seja, a estabilidade com 8 elétrons na última camada, esses elementos precisam receber o quê? 2 elétrons. E aí eu tenho o seguinte: o NOx do hidrogênio é mais 1. E os da família 6A vão ser 2 menos, porque vão precisar de 2 elétrons. Então eu faço o cruzamento das cargas. Tudo bem? Então por isso que fica H2S. Porque o NOx da molécula tem que ser nulo. Então, ó, se a gente multiplicar a atomicidade pela valência, ó, mais 2 vezes 1, aliás, 2 vezes mais 1, mais 2. Esse daqui é menos 2 e tem um átomo apenas. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2 com menos 2 é 0. Esse raciocínio é extremamente importante daqui a pouco, quando a gente for trabalhar com os ânions. Tá bom, pessoal? Então, de acordo com a família e com o NOx. Agora, nós vamos ver o conceito de oxoácidos. Oxoácidos são o que, Frederico? São ácidos que possuem oxigênio na molécula. E é aqui que a coisa fica interessante, porque eu vou passar para vocês uma mnemônica, não fui eu que inventei, mas que é muito consagrada aí nos cursinhos, nas escolas, nos pré-vestibulares. A única coisa que eu fiz foi, de uma parte em diante, montar uma maneira de ficar mais lógica a nomenclatura dos ácidos, porque muitas vezes a pessoa ensina a mnemônica e fica só naqueles ácidos principais da mnemônica. Então vamos lá, ó. Item 3. Oxoácidos. Então eu vou escrever a mnemônica para vocês aqui. É assim, ó. Não como bolo, claro, só pão. Ok? E eu vou grifar aqui, ó, com as iniciais. N de nitrogênio, C de carbono, B de boro, Cl de cloro, S de enxofre, P de fosfato. Então vai ficar assim, ó. Não como. Eu vou fazer mais aqui pro canto, pessoal. Ó, não como bolo, claro, só pão.
E a regra é a seguinte, eu vou preencher com oxigênio aqui na direita e vou preencher com hidrogênio aqui na esquerda. Então vamos lá, vamos fazer comigo? Oxigênio, 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 oxigênio. E hidrogênio, 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 hidrogênio. E aí eu vou fazer a seguinte numeração, ó. Para o hidrogênio eu vou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E para o oxigênio eu vou fazer assim, ó. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Beleza, pessoal? Então, esses daqui são todos os ácidos terminados em ico. Então, eles vão ter a terminação ico. Então, esse ácido fica o ácido nítrico. Tá bom? Esse daqui fica o ácido carbônico. Carbônico. Esse daqui fica o ácido bórico. Bórico. Aumentar a letra ou diminuir? Aumentar, né? Esse daqui fica o ácido clórico. Esse daqui fica o ácido sulfúrico. E esse daqui fica o ácido fosfórico. Tá bom? Então, tá aí. Os principais ácidos terminados em ico. Nítrico, carbônico, boro, clórico, sulfúrico, fosfórico. Aqui que eu falo que de repente que o pessoal para. Entendeu? Mas eu vou adiante com vocês. O que eu vou fazer? Agora a gente tem algumas derivações. Algumas derivações que consistem no seguinte. Tá vendo esse ácido aqui, ó? Ácido clórico. Vou copiar. ClO3H. Eu vou ter essas derivações para o ácido clórico, ó. HClO2, HClO e aqui eu vou ter HClO4. O que você percebe? Você percebe que do padrão clórico eu tenho a diminuição de um átomo de oxigênio, aqui de mais um átomo de oxigênio, e aqui eu tenho um aumento de 1. E aí eu vou ter uma nomenclatura especial, porque ó, esse daqui não é o padrão, ó, não é o padrão clórico. Então, quando eu tiver um oxigênio a menos, eu vou ter o ácido cloroso. Vou até marcar para você, ó. Vou ter o ácido cloroso. E quando eu tenho um a menos que o cloroso, eu vou ter esse ácido, ó, hipocloroso. Hipocloroso. Tá bom, pessoal? E agora, quando eu tiver um átomo de oxigênio a mais do que o cloro, eu vou ter o ácido chamado de perclórico. Perclórico. Então você veja, pessoal, que é super fácil. Sabendo essa nomenclatura, não como bolo, claro, só pão, a gente consegue saber os principais ácidos terminados em íon, e a partir do ácido clórico eu consigo obter mais 3, o ácido cloroso, hipocloroso e o perclórico. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Daqui a gente vai aprender mais 8 ácidos. Por quê? Porque na família 7A, quem eu tenho na família 7A? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato não interessa pra gente. O bromo e o iodo têm a mesma derivação que esse ácido aqui. Tudo bem? Com o mesmo tipo de nomenclatura. Então eu vou até apagar, ó, o elemento aqui, cloro, e vou colocar o iodo. E aí a gente vai trabalhar da mesma forma, ó. Então é importante que você também faça. Quando eu coloco o iodo aqui, eu vou ter quais ácidos? Ora, esse ácido é o referencial, o ico. Então esse daqui vai ser o iodoso. Iódico, perdão pessoal. Esse daqui vai ser o iódico. Esse daqui que tem um oxigênio a menos, esse vai ser o iodoso. E esse que tem um a menos vai ser o hipoiodoso. E o que tem um oxigênio a mais vai ser o periódico. Lembra até tabela periódica, não é verdade? E vamos ter também a derivação para o bromo, beleza? Então só apagar, colocar o bromo também, ó. Olha que maravilha, pessoal. Se você já estudou ácidos e tem dificuldade, você vê que aqui não é Cacete Planeta, mas os seus problemas acabaram, entendeu? Porque isso daqui é muito poderoso. Isso daqui é muito poderoso. Então, ó, padrão referência. HBrO3 vai ser o ácido brômico.
um oxigênio a menos, vai ser o bromoso. Diminuo mais um oxigênio, hipobromoso. Aumento um oxigênio, perbrômico. Perbrômico. Beleza, pessoal? Então, muito interessante. Você veja que desses ácidos a gente já aprendeu mais 12, levando em consideração o cloro, que é as derivações dele, mais o do iodo e mais também agora do bromo. Agora, você deve estar se perguntando, Frederico, eu sei que essas terminações aqui, que esses principais terminados em ico, esses sufixo oso, ico e prefixo peripo, vem de uma tabela que varia com o grau de oxidação do elemento. É verdade. Então, por exemplo, nessa tabelinha, se você tiver o elemento aqui, que dá nome ao ácido, com NOx mais 1, por exemplo, ele vai receber o prefixo hipo e o sufixo oso. No caso, se você calcula o NOx do bromo, do cloro, você vai ter nessa primeira classificação hipobromoso. Bateu lá com a tabela. Acontece que se você calcula o ácido bórico aqui, você vai ver que dá um NOx mais 3. E o NOx mais 3, na tabelinha, vai ter o sufixo oso. Pô, Frederico, então você errou, porque você colocou que isso daqui é o ácido bórico. Não, eu não errei. É que dentro dessa regrinha da tabela de NOx, a gente tem exceções, pessoal. E aí é uma coisa brilhante. Por quê? Toda exceção dentro de uma regra, sabe o que acontece com ela? Vira uma sub-regra. Então você tem que saber regras e sub-regras. Eu vou passar isso mais adiante para vocês. Só que, para decorar regras e sub-regras, por que não entender a mnemônica? Que fica mais fácil, fica mais prático para você tirar o nome dos ácidos e ganhar velocidade e tempo numa prova. Beleza? Agora, será que todos vão ter essa derivação? Não, não são todos. Eu vou mostrar alguns para vocês. Nós vamos ter várias aulas de ácido. E aos poucos a gente vai comentando. Então, olha, tá vendo o ácido nítrico? HNO3. Esse daqui é um nítrico. O HNO2 vai ser o ácido nitroso. Beleza? Ó, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Escreva aí. Então o H2SO3 vai ser o ácido, isso mesmo, sulfuroso. Vai ser o ácido sulfuroso. Tá bom, pessoal? Porque, ó, vem a partir do íon e com um oxigênio a menos. E eu quero ainda falar mais um comentário com vocês. Nós vamos ter uma aula depois só de ácido sulfúrico. Porque esse ácido aqui vocês vão ver a importância dele. O que acontece se eu pego esse ácido sulfúrico, diminuo um oxigênio e aumento o enxofre? Então eu vou ter H2S2O3. Quando eu... Deixa eu arrumar aqui que ficou muito bom. Quando eu diminuo um oxigênio e aumento o enxofre, pessoal, eu tenho um prefixo muito famoso. Eu tenho o prefixo til. Esse ácido é chamado de til. Aí vem o nome da referência, til sulfúrico. Til sulfúrico. Nossa, que interessante. Dessa eu não sabia. Toda vez que eu tiver esse prefixo til, Frederico, eu vou ter necessariamente um oxigênio a menos na molécula e um enxofre a mais? Exatamente. Então, olha, pelos meus cálculos, até agora a gente aprendeu 30 ácidos, contando com os hidrácidos. Beleza? A aula acabou por aqui? Não. A gente vai ver mais uma etapa extremamente importante do nosso estudo. Agora nós vamos trabalhar com os chamados ânions. Ok? O que são esses ânions? Bom, no começo da aula eu não mostrei o ácido fluorídrico, HF. Ele ioniza-se, libera o H+, e forma o F-1, que é o fluoreto. O fluoreto é um ânion. E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de ânions. Então, olha, vamos lá. Se eu pego o HCl em solução aquosa, ionizou, deu o Cl-. Pessoal, já viram esse composto aqui, ó, NaCl? Como que é o nome dele? Cloreto de sódio. Não é? O famoso sal de cozinha. Então, veja só a terminação, cloreto. A nomenclatura do sal sempre vem do ácido. Então, esse ácido é o ácido o quê? Clorídrico. Terminou em hídrico. Ah, e eu sei que esse daqui é o chamado cloreto. Então, significa que toda vez que eu tiver um ácido transformado em hídrico, o ânion ele vai ter a terminação eto. Vai ter a raiz
cloro, terminação em eto. Vamos para mais um? Ó, H2CO3. Que ácido é esse, pessoal? Isso, o ácido carbônico. Ele vira o CO3 menos 2. Então ele vira o carbonato. Olha, toda vez então que eu tenho a terminação em ico, ó, essa terminação é hídrica total, tá? Toda vez que eu tenho a terminação ico, eu vou ter o ato aqui. Beleza? Nossa, que interessante. Agora você deve estar se perguntando de onde que eu achei esse valor menos 2. Esse valor menos 2, pessoal, lembra que eu comentei com você, ó, do ácido sulfídrico, H2S? Por quê? Porque o NOx do hidrogênio é mais 1 e o do enxofre é menos 2. No cruzamento das cargas, esse 2 aparece aqui. Ok? Então, de maneira prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o total de hidrogênios ionizáveis e subir aqui para transformar no ânion. Funciona com todos? Não, não funciona com todos. Todos que eu passei para vocês até aqui, dá para fazer isso. Nós vamos ter numa próxima aula, aula só sobre o ácido fosfórico, que eu vou mostrar para vocês a exceção. Tudo bem? O ácido, por exemplo, o ácido fosforoso e o hipofosforoso, os dois têm a mesma quantidade de hidrogênios na fórmula, porém não tem a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então você veja, ó, peguei esse 2 e joguei aqui para cima. Então eu tenho o valor do ânion, carbonato. Vamos pegar, por exemplo, esse ácido aqui, ó, HiO2. Que ácido é esse? Isso, exatamente, é o ácido iodoso. Iodoso. Então, o ânion dele vai ser qual? IO2, tem O1 aqui, ó, leva para cima, menos 1. Então, esse daqui vai ser o iodito. Então, toda vez que eu tenho a terminação em oso, eu vou ter o ito aqui no final. Certamente, vocês já viram esse composto aqui, ó, NaClO. Esse daqui é o hipoclorito de sódio, presente lá no produto de limpeza Cândida, tudo bem? Por quê? Porque ele vem do ácido hipocloroso e reagindo com a base hidróxido de sódio. Então, ó, se eu tiver o ácido aqui, ó, HClO. Se eu tiver o ácido HClO, deixa eu fazer para vocês aqui, ó. Se eu tiver o ácido HClO, eu tenho ClO-1. Esse daqui, que é o ácido hipocloroso, aqui vai dar origem ao hipoclorito. Beleza, pessoal? Hipocloroso. Lembrando, ó, eu tenho que permanecer com o prefixo e o sufixo transforma. Permaneça o prefixo e o sufixo transforma-se. Beleza? Então você vê a importância de saber ácidos. Por quê? Essa tabela de ânions, pessoal, é uma tabela muito famosa. Essa tabela, por exemplo, tem cerca de 55 a 60 ânions. Isso contando só os negativos. E se você sabe os ácidos, por tabela, você sabe os ânions. Muitas pessoas falam o seguinte, olha, você tem que saber os ânions, você decora aquela tabela de ânions, porque assim você sabe montar o ácido. Por exemplo, tá vendo esse ânion aqui, ó, ClO-1? Para você montar o ácido, o que você faz? Olha, ClO-1, você acrescenta a quantidade de hidrogênios que está aqui, ó, nessa valência. Então você acrescenta, ó, apenas um H+. Então eu tenho o ácido HClO. Aqui, ó, você pega o ânion CO3-2, o ânion carbonato, e acrescenta quantos hidrogênios? 2 hidrogênios, ó. Então fica, eu tenho que acrescentar 2H+. Aí eu vou obter o ácido H2CO3. Tudo bem? Ou eu posso pensar em fazer o cruzamento das cargas. H+, CO3-2 e, ó, cruzá-las. Também dá certo. Eu prefiro muito mais o que? Saber a nomenclatura de todos esses ácidos e a partir dos ácidos eu tiro os ânions. Tudo bem, pessoal? Então veja só, isso é uma aula extremamente importante. Se você de repente viu pela primeira vez, talvez não tenha assim o olhar da importância disso daqui. Mas é uma matéria muito importante. Se você que é pré-vestibulando, até mesmo está na faculdade, em cursos que precisam de bioquímica, você vai ver que sabendo nomear ácidos,
você conhece uma infinidade de sais. Porque para cada ânion aqui, ó, eu posso colocar vários elementos que me dão vários tipos de sais. Então, por isso da importância de se aprender ácidos e, consequentemente, bases, sais e óxidos. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se você gostou, eu peço encarecidamente que dê o seu like, compartilhe, curta. Tudo bem? Na descrição nós temos o link do nosso Instagram. Dê uma conferida, nós temos vários assuntos interessantes lá. Tá bom? E é isso aí. Ative o sininho para ficar esperto com as videoaulas que a gente vai passando. Lembrando que nós temos uma playlist com matemática, física, química, geografia, tá bom? Um monte de conteúdo bacana. Então é isso, pessoal. Forte abraço!